Olá, gente! Vamos fazer algumas questões sobre a segunda lei, algumas aplicações matemáticas. Não esqueça que a segunda lei de Newton, sua expressão matemática, força resultante igual ao produto da massa pela aceleração. Observa que num primeiro momento a gente vai fazer algumas questões que se associem à segunda lei com as equações do M, R e o V. É bom, inclusive, que a gente lembra, a gente reestuda essas equações desse importante movimento no estudo da cinemática, né? O movimento retilíneo uniformemente variado. Observe o seguinte, um bloco cuja massa, falou em massa, você tem que estar diretamente atrelado à segunda lei. Então aqui, ó, na segunda lei, nós já temos o valor da massa. Esse bloco ele está dotado de um movimento retilíneo uniformemente variado, todas as grandezas com unidades no Sistema Internacional de Unidades. Observe que esse bloco está dotado de um M, R e um V, cuja função horária da velocidade é dada por V igual a 4 mais 6t. Qual a força resultante que atua sobre esse bloco? Vamos ver então? A título de recordação, como é que a gente pode, a partir de uma função horária, uma equação horária da velocidade, obtermos os valores de V0 e A? Então vamos lá, olha aqui. Vamos escrever bem miudinho aqui embaixo. É bom que a gente vai lembrando. Do jeito que estamos aqui, por comparação, nós temos uma velocidade inicial de 4, tudo no sistema internacional, tá? Então, ó, metro por segundo. Agora, o mais importante está aqui, ó. Por comparação, nós temos uma aceleração de quanto ali, gente, ó? 6 metros por segundo ao quadrado. Então, por leitura direta na função horária da velocidade desse movimento, nós obtivemos V0 e A. V0 nem se faz necessário nessa questão. Por quê? A questão quer saber o valor da força resultante, então vamos agora à segunda lei. Ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Observa que eu não vou colocar a notação vetorial acima da força resultante da massa, porque todas essas soluções aqui são meras soluções em módulo ou em intensidade apenas das grandezas vetoriais, tá bom? Então a gente vai trabalhar tudo escalarmente, tá bom? Então a força resultante, que é o nosso objetivo, vai ser igual a, escalarmente, as grandezas e as vetoriais apenas em módulo, tá bom? A força resultante será dada pela massa, 7, e a aceleração por leitura direta. Resposta, então, da questão, a força resultante que age equivale a 42 newton. Tranquilo? Tudo bem? Vamos continuar nessa equação aqui, na equação horária da velocidade, na função horária da velocidade. Um bloco cuja massa vale 2, observa que a massa do bloco vale 2, associa imediatamente segunda lei, parte do repouso. Vamos lembrar? Se parte do repouso, o que isso significa dizer? Que ele estava inicialmente parado, repouso, então ele tem inicialmente uma velocidade, então ele tem V0 igual a 0. Observa, V0 vale 0. Associa, tenta aglutinar a segunda lei com as equações do M, R e o V. Você já sabe que V0 vale 0. Atenção! Um bloco, então, de massa 2 kg, partindo do repouso, ele adquire uma aceleração constante. Se a aceleração é constante, o movimento ele é retilíneo, uniformemente variado. Estão aqui as equações do M, R e o V. Em virtude da ação ou da atuação de uma força resultante, observa, cuja intensidade, cujo módulo, vale 10 newton. Repara, gente,
você tem a força resultante que atua, você tem a massa que atua. Pese a aceleração adquirida por esse bloco. Vamos então direto à segunda lei. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Bom, como é que nós ficamos aqui? Nossa força resultante dada em questão. 10 vai ser igual a 2 vezes A. Obtivemos, então, o valor da aceleração que esse bloco adquiriu, que vale 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Muito bem. Agora vamos para o segundo momento aqui, tá? Porque pede o valor da aceleração e pede também a velocidade que o bloco possui num instante de tempo t igual a 4. Então, vamos recorrer às equações do MR e o V. O objetivo é calcular a velocidade. Nós temos a velocidade inicial, determinamos pela segunda lei o valor da aceleração, então quer saber a velocidade. Então, quer saber V, tem V0, A calculamos pela segunda lei e o instante de tempo é fornecido 4 segundos. Vamos então sair pela equação horária ou função horária da velocidade V igual a V0 mais AT. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. V igual a, partiu do repouso, a aceleração nós calculamos, e o instante de tempo ele é fornecido. Moleza, né? Resultado, então, da segunda pergunta, a velocidade nesse instante vale 20 metros por segundo. Ok? Vamos continuar, hein? Observe essas questões. Uma partícula sob a ação de uma FR, de uma força resultante de 50 N. Então, atenção, essa partícula age sobre ela uma resultante de forças de módulo 50 N. Ela está em MR u V e tem a seguinte função horária da posição. Essa daqui, tá? Ó. Essa grandona, S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Observe, S igual a S0, eu vou fazer logo isso aqui para a gente verificar, tá bom? S0, a posição inicial em questão, vale 13 metros, sistema internacional. Tá. Agora eu quero que você me diga V0. Como é que a gente fez para obter V0? Como é que a gente faz para obter V0 por leitura direta numa função horária da posição? O termo que multiplica T, é o valor de V0. Ok? Sem problemas. O maior cuidado vem agora. 5t ao quadrado. Tome muito cuidado porque esse 5 não é o valor da aceleração. A aceleração é sempre o dobro desse número. Por quê? 5t ao quadrado é a metade da aceleração. A sobre 2, a metade da aceleração vale 5. Então, a aceleração equivale ao dobro desse número. Então, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Por que salientamos essa questão da aceleração? O objetivo é calcular a massa. E nós temos a força resultante, observa que atua sobre a partícula. A massa nós vamos obter e a aceleração nós conseguimos
pela função horária da posição do MRV, tá bom? Ficamos então com 50, massa da partícula a ser determinada, a aceleração vale 10, uma moleza, né? Desta forma, a aceleração então em questão foi de 5, chegar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. A aceleração obtida foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Tranquilo, né? Beleza. Esse gráfico aí eu preferi não colocar o enunciado para que a gente não possa ter, não perca, tá bom? Você sabe que num gráfico força-aceleração, pela segunda lei de Newton, essa reta vão indicar sempre pontos que vão te fornecer o valor da massa, porque a razão força resultante e aceleração é sempre uma constante, e a constante é o valor da massa. Se você quisesse calcular a massa através do gráfico, o ideal era você pegar um ponto que te forneça dois valores, um valor de ordenada e um valor de abscissa. Observa que esse ponto ele nos é muito interessante, porque para esse ponto a força resultante vale 18 newton e para esse ponto a aceleração vale 6. Então, vamos para esse ponto aqui que eu vou chamar por ponto 1, tá legal? Esse aqui é o ponto 1. No ponto 1, vamos aplicar força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá legal? Força resultante 18 para uma aceleração de 6, temos 18 igual a m vezes 6. Obtivemos, então, através do ponto 1, o valor da massa em questão, que vem pedindo aqui. E não esqueça que a massa, ela é constante, ok? Bom, se você tem o valor da massa, você pode aplicar nos outros pontos, tá bom? Vamos lá, vamos dizer que esse daqui é o nosso ponto 2. Então, vamos ao ponto 2. Ponto 2, vamos reaplicar força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse ponto 2, o objetivo é calcular quem agora? O valor da força. O valor da força. Então, nós temos força igual a massa nós não tínhamos, mas agora nós temos 3 vezes. Para esse ponto 2, nós temos a aceleração. Tranquilo? Você vai observar depois os resultados, que são todos eles proporcionais. A força para aquela aceleração de 3, a força vale 9. E vamos ao último ponto, que é o ponto 3, né? Ponto 3, novamente uma reaplicação da segunda lei, FR igual a M vezes A, e os valores agora são esses. Para o ponto 3, você tem a força resultante. Para o ponto 3, nós não temos aceleração, mas agora a gente já dispõe da massa. 3 vezes A. Legal? Tranquilo, né? A aceleração, então, vai ser 27 sobre 3. A aceleração vai ser de 9 metros por segundo ao quadrado. Analise os resultados obtidos, você vai ver a proporcionalidade. A aceleração 3, 6, 9. A força resultante 9, 18, 27. E as razões vão dar sempre 3, que é justamente o valor da massa. A massa é sempre a constante de proporcionalidade. Na segunda lei de Newton, é a razão força resultante sobre aceleração.